Olá, galera da Adrenalina. Hoje eu vou falar para vocês sobre uma situação em que o palestrante culpa os intérpretes. O quê? O negócio é uma vinheta, né? Isso mesmo, gente. Existe uma situação que é inusitada e rara, para mim, pelo menos. Eu não passei por muitas situações desse tipo, mas acontece de vez em quando. Quando você fecha um evento com o cliente, você estabelece as regras em relação à quantidade de horas, quantidade de intérpretes que vai trabalhar naquele período, sempre vai ser uma dupla, a jornada de trabalho é até 6 horas, a diária é tanto, se tiver hora extra, é tanto percentual da diária para cada um dos intérpretes, tem até tal limite para uma hora extra. Se você tiver mais de 8 horas de trabalho, precisa contratar um trio de intérpretes, não mais uma dupla. Então, tudo isso é conversado previamente e enviado num contrato formal com todo o detalhamento. Tudo bem. Aí tem um momento que chega o final dessa jornada de trabalho e já não dá para estender aquele período. Nem por questão de hora extra, mas por questão de exaustão mesmo da equipe. E aí a gente fala: "Ó, esse é o limite máximo de tempo que a gente pode ficar nesse evento. Se passar 1 minuto desse tempo, a gente não vai poder continuar o trabalho". Ou a pessoa não quer pagar hora extra. E aí ela fala assim: "Ah, então eu vou querer que vocês fiquem 6 horas de trabalho conosco. Quando der 6 horas de trabalho, vocês podem parar, porque na verdade o evento não vai durar mais do que isso, então nem se preocupem, muito antes a gente vai terminar. Então, eh, pode ficar tranquilo". Aí a gente reforça: "Olha, mas se passar, a gente vai parar, tudo bem?". "Não, tudo bem, claro, não tem problema nenhum". Mas na hora do vamos ver, na hora do evento realmente começar, às vezes tem um atraso. E esse atraso já está contabilizando as horas. Claro que você pode ter um nível de flexibilidade ali. Pense que tudo bem, começou no horário e passou das 6 horas. E aí, nesse momento, um pouquinho antes de passar das 6 horas, você já avisa para ele: "Olha, está chegando no nosso limite. O que você quer fazer? Você quer que a gente continue e cobre as horas extras, ou você quer que a gente pare no momento que der 6 horas para não ter hora extra?". E aí ele decide. E aí acontece às vezes dessa pessoa ficar brava, porque a gente tá querendo estabelecer regras, mas tudo que é falado, né, não tem como depois achar que foi ruim, porque foi tudo conversado. Tudo que é bem conversado geralmente não causa problemas, mas mesmo assim ainda causa. E aí, de repente, o palestrante fala o seguinte: "Gente, então temos que encerrar o evento aqui agora, porque senão porque a interpretação precisa acabar por aqui, e aí a gente não vai mais poder continuar o nosso evento. Ou, gente, então a interpretação vai parar por aqui, então a partir de agora a gente não vai mais poder ter como falar outros idiomas aqui no evento", ou coisas desse tipo, sabe. Então, é uma situação super constrangedora, porque parece que a gente está empurrando uma coisa que não foi conversada anteriormente, sabe. Mas isso aconteceu em um evento que não fui eu que organizei, e eu cheguei nesse evento e aconteceu essa situação da pessoa falar no microfone: "Então a gente tem que parar por aqui, porque os intérpretes precisam parar por aqui". E aí eu fiquei pensando assim: "Gente, que constrangedor". Tudo bem, querendo ou não, acontece também quando você insiste para o cliente que tem que ser em dupla, e agora eu me lembrei de uma situação que aconteceu recentemente comigo. Sim, esse era um cliente meu. Um evento remoto que eu sempre converso com o cliente e falo, porque eu já vi várias vezes estendendo o horário e eu tendo que parar no momento que eu falei para ele que eu ia parar. Porque depois de 1 hora e meia no máximo, eu paro, porque se eu estiver sozinha, esse é o meu limite. E é evento remoto e eu falo sempre para eles: "Contratem 2 intérpretes, para vocês não terem essa dificuldade de se estender um pouquinho, a gente poder ficar um pouco mais, não tem problema".
Agora, porque em dupla dá para fazer por mais tempo, dentro desse limite que a gente já tinha até discutido, que no remoto e no presencial tem limites maiores quando você faz em dupla. Quando você faz sozinho, existem tempos muito menores de você trabalhar, porque é um limite mesmo de capacidade mental. Então, eu sempre falo para os meus clientes contratarem dupla, não importa se eles estão prevendo apenas 1 hora ou se são 6 horas de trabalho, porque se acontecer qualquer imprevisto, a dupla está ali e pode durar um pouco mais, a gente pode ceder um pouco mais de tempo para aquele cliente, dar essa flexibilidade. Então, aconteceu realmente, eles me contrataram, falaram que ia durar 1 hora e durou 1 hora e 45 minutos. Quando deu 1 hora e meia, que era o meu limite, que eu já tinha falado para eles que meia hora a mais eu daria como cortesia, que é o máximo que eu consigo segurar sozinha, eu falei para eles: "Olha, infelizmente, a interpretação vai ter que se interromper por aqui". Eu mandei mensagem diretamente para o cliente, né, expliquei para ele um pouquinho antes de dar 1 hora e meia, eu falei para ele: "Ó, vocês lembram, né, que quando der 1 hora e meia eu não vou poder ficar". E as perguntas continuaram, e aí eles falaram: "Não, sem problemas, sem problema nenhum, não sei o quê". E aí escreveram no chat principal do Zoom, né, eles mesmos, os organizadores, para a plateia, porque a plateia começou a falar assim: "Ah, a interpretação parou, não estou escutando". Não, a interpretação é interrompida nesse momento, porque, eu lembro que foi uma coisa, assim, bem engraçada que eles colocaram, assim, porque a partir desse momento a intérprete eh, não pode mais trabalhar. Alguma coisa assim, ou a gente não contratou ela para além de 1 hora e meia, alguma coisa assim. E eu sei que, assim, é chato. Então, para isso não acontecer, a melhor coisa é realmente, assim, mostrar para eles o quão chato foi aquele momento, para que isso não aconteça de novo, contratar uma dupla, não tem problema. Eles não é tão fora do orçamento deles, a gente pode flexibilizar na quantidade de vezes que a gente for contratado, para que não seja um problema para ele. E e querendo ou não, é uma perda que ele tem no evento dele, se ele não estender muito mais do que isso, e a interpretação parou há muito tempo atrás, né. Então eu realmente bato na tecla, explico para ele, e às vezes, se tiver intervalo no meio desse tempo que foi estabelecido, a gente pode conversar, realmente, assim, fazer esse intervalo para que o evento se estenda esses 15 minutos a mais. Mas isso tudo tem que ser conversado antes, não dá para simplesmente na hora do evento acontecer esse imprevisto, e aí eles quererem que a gente flexibilize, sendo que a gente já tinha falado tudo antes. Então, novamente, expliquem tudo, tudo certinho, tintim por tintim para os seus clientes, para que esse tipo de situação não aconteça com vocês também, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, sempre um conteúdo meio polêmico, mas comentem aqui embaixo o que que vocês acham, se vocês já passaram por isso, e até a próxima, compartilhem com seus colegas e tchauzinho.